foi daquelas provas em que levas uma volta de avanço do Rui Silva, mas ficas todo contente. Primeiro porque ele fez uma grande marca, e tu sabes que se ele vai fazer uma grande marca e levas uma volta de avanço dele, também vais fazer uma grande marca. Ai, bem-vindos novamente ao Setting the Pace, o programa que alivia aquela depressão de domingo à noite, com boa disposição e com a oportunidade de conhecer gente do atletismo. Esta semana voltamos ao Norte e trazemos mais um homem de atletismo, um louco do atletismo como eu. Começou bem cedo o sonho de ser atleta, sonho que persegue até hoje. Entretanto, começou a ser um dos maiores promotores de uma loja online para fazer dinheiro. Deem as boas-vindas ao Daniel Pinheiro. Daniel. Pá, essa da loja online, não, isso não rendeu quase nada, pá. Agora, isso de ser atleta, eu vou-te contar, eu considero-me atleta, porque assim, eu antes de me considerar atleta, tinha quatro ou 5 itens que eu dizia: quando atingir estes itens, eu vou-me considerar atleta. Era ser campeão nacional, se fosse da distância que fosse, ter internacional, se fosse da distância ou fosse na prova que fosse, fazer um controle antidoping, e qual era a outra? Eram 4. Opá, e tinha outra que era representar a seleção, ser campeão nacional, ser internacional, maratona. E fazer uma maratona. Exato, e era a maratona. Opá, fiz as 4, por isso acho que posso considerar atleta. Olha, eu não tenho muitas informações sobre ti, pedi ajuda às tuas gentes, mas nada, não me disseram nada, por isso estás chave. Eu não vou ficar contigo. Eu, como eu sou um bocadinho mais do interior, opá, as minhas gentes, as fontes que tu poderias ter, não são se calhar bem aquelas fontes que tu foste debater, mas sim, opá, tenho muitas histórias no atletismo, com variadíssima gente. Acho que de norte a sul do país tenho amigos. É só uma questão de pegar no telefone ou nas redes sociais agora. Opa, olha, vou passar por aí, vamos tomar um copo. Opa, é coisa que eu não tenho uma pessoa que me possa apontar o dedo que diga: pá, o Daniel é um cabrão. Não tem ninguém. Confirmo. Porque falei com adversários teus que disseram: pá, eu acho que o homem dá-se bem com toda a gente. Pá, foi sempre uma coisa que eu tive na minha vida ligada ao desporto. Foi sempre: eu quero me dar bem com toda a gente, porque opa, seja o campeão da Europa, seja a pessoa que fica em último, não ligo a esse patamar que a pessoa possa ter no desporto. Opa, o desporto é mesmo a integração das pessoas, é darmos todos bem, porque opa, a competição é competição, e nós estamos ali, naquele momento queremos todos ganhar. Passando a competição temos de ser todos amigos, porque temos de trabalhar todos para o mesmo, porque sem esse espírito, opa, o desporto não faz sentido. Mas, opa, a rivalidade é na competição, fora disso vamos para os copos e siga. Exato. Bem, agora vamos começar pela primeira pergunta. E eu tenho aqui uma pergunta de lógica, como sempre. E então aqui vai. Existe um índio que está sentado na floresta. E existe outro índio que está sentado numa pista de tartan. Quem é que tem terra na bunda? Um índio que está sentado na pista de tartan. E outro na floresta. Quem é que tem terra na bunda? Quem é que tem? Desculpa. Quem é que tem terra na bunda? Opa, ninguém. Ninguém. Passaste bem. É só para quebrar aqui o gelo. Mas olha, eu sei que por opção pessoal, não foi por tua opção pessoal que tu te tornaste atleta, porque tu querias ser cantor celestial, não era? Não. Nunca tive jeito para cantar. Pelo contrário, eu sempre que canto com alguém ao meu lado, a pessoa manda-me calar ou segura nos vidros. Mas tu não cantavas na igreja? Não, nunca cantei na igreja. Ui, mas há fotos que podem desmentir-te. Não é cantar. Eu no casamento de um dos meus irmãos, eu fui ler lá uma epístola, acho que é assim que se diz, e fui com todo gosto, porque esse meu irmão foi dos que mais me impulsionou no atletismo, e eu fiz toda a questão de
na altura fazer essa leitura lá, porque pá, até quando era miúdo até tinha algum jeito para a leitura, mas cantar não, isso não, nunca. Pá, eu pensava que aquela foto... Essa fonte enganou-te, estás a ver? Estavas a projetar a voz e já tinha aqui umas músicas para brincarmos, mas pá, se não és da música... Não, pá, ler ainda lia razoavelmente bem, então nesse dia fui ler lá essa epístola lá do casamento do meu irmão, mas foi isso. E olha, como é que era o Danielzinho quando era o pequenino lá pelas ruas de Alpendurada? Olha, eu tenho algumas memórias, mesmo com o Danielzinho pequenino, ali com os meus 4, 5 anos, opá, eu vivia em Alpendurada, junto agora, a casa onde os meus pais viviam ficou submersa pelo rio Tâmega, porque fizeram uma barragem. Eu recordo-me da minha mãe estar lá no campo a cortar lá a erva para dar aos animais, e a água do rio depois fecharem a barragem e estar a subir. E opá, eu já corria a fugir da água para não molhar, não é? Nunca aprendi a nadar, por incrível que pareça, morava ali, tinha 2 rios, um de um lado, outro do outro, nunca aprendi a nadar. Opa, e correr foi aquele escape que é de alguém do interior, ou seja, havia o futebol e havia o atletismo. Opa, eu para o futebol nunca tive muito jeito, eu corria mais que a bola. O atletismo surgiu por influência da família, tinha um tio que estava ligado lá ao Clube da Terra, e a partir dali tive 3 anos num clube, depois o meu tio abandonou também a parte do atletismo, mas o bichinho já estava cá dentro, aí já está com os meus 10, 12 anos, já estava cá dentro o bichinho, e então voltei ao atletismo, tive ali para aí um ano sem ir a provas, e fui para outro clube que havia lá na terra, porque havia lá um senhor também que fazia questão que o clube fosse o clube independente de atletismo de Alpendurada, e eu lá está, fui para lá para esse clube. Nesse clube tenho algumas histórias assim um bocado bizarras também, desde quando eu saí, o senhor vir a casa buscar o meu equipamento, porque tentar para outros atletas, porque outros miúdos, opá, pronto, whatever. Isso não. Opá, era uma cada corrida que a gente ia era uma aventura, porque havia uma carrinha de 9 lugares e nós chegávamos a ir 15, 16 miúdos lá dentro, todos enfiados, opá. Yeah. E então aquilo às vezes ficava mesmo, opá, chegava a ser agressivo ir a provas, nós chegávamos lá mais cansados do que da própria prova. O pior era o regresso, pá, com o cheiro que não se podia. Sim, opá, e algumas provas antigamente da mãe davam muito aqueles prémios de presença, então vinham as malas das carrinhas completamente cheias dessas coisas, uma pessoa a querer assim colher para cabermos todos e não estragar nada uns aos outros, opá, mas era engraçado, era uma família. Como é que tu te safavas no início no atletismo com essa tigelinha que tu tinhas na cabeça? A primeira corrida que fiz foi lá na terra, que havia o grande prémio lá de Alpendurada, era no primeiro fim de semana de agosto, era ali próximo do meu aniversário, era no fim de semana anterior ao meu aniversário. E então, a primeira corrida que fiz, fiquei, se não estou em erro, em 7º lugar, e na altura havia os troféus aos 3 primeiros, e até ao 10º lugar havia aquelas medalhas que chamavam os medalhões muito grandes, e lá como havia uma feira, fazia-se um peditório na feira e depois dava-se os prémios utilitários também. Ganhei um medalhão e umas calças de ganga. Epá, para alguém que uma família humilde, que não tinha grandes possibilidades, foi um prémio espetacular. Umas calças de ganga novas, sem ter que gastar dinheiro, aquilo foi mesmo espetacular. Opa, a partir dali foi começar a participar em provas, principalmente aqui na região do Grande Porto. Opa, era quase todos os fins de semana havendo competição, lá íamos nós na carrinha, todos ali ao monte, lá ia toda a gente. E eu continuei sempre no atletismo. Aliás, também tive 2 irmãos que praticaram atletismo, um deles ainda pratica também, o outro depois entretanto emigrou. O meu irmão, que atualmente está na Suíça, poderia ter sido um atleta ao nível, sei lá, de um Rui Silva, por exemplo. Não estou a exagerar, só que com 18 anos emigrou, não tínhamos bases de atletismo para mais do que provas populares, então ele tinha muitas qualidades, mas ficávamos muito longe da decisão, digamos assim, e lá está, como éramos uma família humilde, não tínhamos a possibilidade de fazer uma deslocação de 50 ou 60 km e treinar uma pista. Para tu teres uma noção, o meu primeiro contato com a pista de tartan foi aos 17, 18 anos. Foi quase ali na altura que eu tirei a carta de condução, foi pouco antes, conseguia uma boleia para vir, aquilo era cada história, era vir de boleia de Alpendurada à Penafiel à Maia, e depois para o regresso, imagina, eu saía de casa às 5 da tarde, chegava a casa à meia-noite, para vir treinar à pista, para dar meia dúzia de voltas na pista. Era mesmo, mas eram bons tempos. Ainda hoje tem lá a primeira medalha e o primeiro troféu que ganhei, isto já com
30 anos quase. Sim. Eu, por acaso, ia-te perguntar, inicialmente tu destacaste mais no corta-mato, a nível de juvenis. Eu nas camadas jovens, era a minha especialidade e era aquilo que eu gostava mesmo e era aquilo que eu perspectivava no meu futuro poder vir ser um grande atleta de corta-mato. Eu lembro-me em juvenis aqui na Zona Norte, ficava sempre ali, se não fosse pódio, ficava sempre nos cinco primeiros nos regionais, nos nacionais, as coisas já não corriam tão bem, mas também fiz bons resultados. Em júnior, então, fiz ainda melhores resultados. Eu em júnior fui campeão da Zona Norte, destacadíssimo. Vou para o Nacional com o peito feito mesmo, fazer grande resultado, e fui sexto, o Nacional foi em Santarém, fui sexto, foi o meu melhor resultado em termos de cross, e fiz bons resultados no cross da Oeiras, cheguei a ser terceiro nos apuramentos para o europeu, nos critérios atuais, indo seleção completa, se calhar tinha ido, na altura havia os 3 crosses, que era Amora, Oeiras e Torres Vedras, e tínhamos que optar por fazer 2. Eu optei por fazer Oeiras, tinha um pé, que tinha sido terceiro, tinha um pé no europeu, depois no cross de Torres Vedras, foi uma das minhas 2 desistências na minha carreira. Em 30 anos desisti em 2 corridas. Foi nesse cross de Torres Vedras e foi no outro cross já em sénior, em que eu estava à Peninsulina durante a semana e decidi que no sábado tinha que ir correr. Correu mal, como é óbvio, tive de desistir, porque já não me segurava de pé praticamente. Mas estavas com um pé no europeu, mas depois essa desistência tirou... E passados 15 dias do europeu, faço uma prova de estrada com essa gente quase toda e ganhei toda a gente. Eles estavam cansados, tu não. Estavam cansados de terem viajado até à Croácia, que esse ano foi na Croácia. Mas olha, tu depois quando ias para a pista ou na estrada, tu bloqueavas? Ou simplesmente tinhas melhores resultados no corta-mato? Assim, na pista eu nunca fui grande atleta de pista porque nunca tive oportunidade de treinar, dedicar-me principalmente nas camadas jovens, nunca tinha a oportunidade de dedicar a fazer a época de verão para a pista, ou seja, eu treinava para a pista, mas treinava na estrada. Não é a mesma coisa, quer queiramos, quer não. E depois tive outra situação, que foi no meu segundo ano de júnior, onde eu poderia ter sido pódio, quase certeza, nos 5.000. Eu também me lesionei a faltar um mês, para mais ou menos para o Nacional, e fiquei, e tocou aí as minhas oportunidades. Porque nesse ano, imagina, na pista coberta, eu sou quinto nos 1.500 metros e sou sexto nos 3.000. Não é, eu fui sempre distâncias mais longas desde novo, mas consegui ser quinto nos 1.500 metros no Nacional de pista coberta em Espinho. Depois, lá está, foi depois do Nacional de pista coberta, lesionei-me, já não me recordo o que é que foi, mas lá está, uma daquelas lesões de 3, 4 meses, que já me arrumou com a época de verão toda. Toda a gente sabe que não há ninguém que nos conhece melhor do que a nós próprios, e então a minha pergunta para ti é, olhando para o teu potencial nessa altura e para os resultados que tu tinhas de ter, qual é que achavas que ia ser o topo que ias atingir em termos de nível? Para te ser muito sincero, eu acho que atingi aquilo que... não, a 90% atingi aquilo que eu achava que poderia ser como atleta. 10% poderia ser o ter conseguido a participação num grande campeonato. Olhando para trás fazia tudo igual, olho para trás e digo assim, ainda bem que nunca fui profissional de atletismo, porque se calhar agora ia estar um bocado mal na minha vida pessoal também, porque, como tu sabes, os meios fundistas ganham algum dinheiro na estrada, mas se não tiverem um suporte, aparecem as lesões e lá se vai o dinheiro que se ganhaste nas provas. Fica-me aqui um amargo de não ter representado Portugal num campeonato da Europa ou na maratona. Obviamente que era a maratona, era o que eu mais desejava. Aliás, quando fiz segundo agora na maratona do Porto, toda a gente, segundo lugar, grande resultado, e eu, sim, mas eu trocava por ter feito menos de 2:15. E não importava ter ficado em 10º e ter feito 2:15, porque tinha ido a um campeonato da Europa. E assim, fiquei sempre até ao final do prazo à espera que mais 2 atletas tivessem feito mínimos para poder ir como taça da Europa. Infelizmente ninguém conseguiu na altura e não fui, nada, porque eu tinha os mínimos da Associação Europeia, que era 2:18. Então olho para trás e penso assim, eu até tenho aqui um
uma carreira, uns resultados que, pá, não, que tenho o meu nome inscrito em algumas provas que muito boa gente, como se costuma dizer, não conseguiu. Opá, é tudo fruto de muita dedicação, muito amor ao atletismo e 90% daquilo que eu achava que podia ser como atleta quando tinha os meus 15 anos, aos 30, tinha feito. E agora dos 30 para caminho dos 40, opá, passei ali aquela fase da maratona que foi muito boa, opá, mas ficou-me aquele amar de aqui na Maratona do Porto não ter sido... Era às 2h15 e eu estava a valer as 2h15 sem dúvida alguma, porque o que eu estava a treinar, a forma como eu corri a própria Maratona do Porto, estava a valer 2h15. Depois também a corrida teve ali um outro percalço e não deu para mais, mas deu-me para um segundo lugar, foi excelente, sem dúvida alguma. Mas eu não estou a gostar dessas palavras, parece que tu já mandaste a toalha ao chão, ainda tens 37 anos, pá. Quase 38, daqui a 2 meses são 38. Opa, não mandei a toalha ao chão, mas tenho noção que pela minha vida pessoal atual, estou numa fase em que o atletismo ainda é um objetivo, mas já não é aquele objetivo como era há 5, 6 anos atrás, estás a perceber? Porque assim, a minha disponibilidade de tempo para treinar, a minha disponibilidade física também começa agora a esmorecer, porque lá está, as mazelas das asneiras que também fiz no passado, agora são mais difíceis de recuperar. Eu sei que houve atletas da minha idade que ainda fizeram grandes resultados, opa, mas como te digo, estou numa fase em que eu quero ter estabilidade a nível pessoal, que possa transmitir para o atletismo e que no atletismo consiga ainda fazer boas prestações. Tenho noção que é mais difícil, cada vez vai ser mais difícil, mas pá, a toalha nunca vai ao chão. A toalha vai ao chão no dia que eu pegar nas sapatilhas e juntar à toalha, porque enquanto as sapatilhas e as pernas deixarem, opa, isso nunca. A toalha nunca vai ser mandada ao chão sem lutar pelo objetivo. Opa, e o objetivo é ir treinar amanhã. Isto é mesmo assim. E olha, deixa-me perguntar-te como é que foi vestir a camisola de Portugal lá em Itália? Já tinha feito antes. Aliás, o meu recorde pessoal aos 10.000, que foi no Troféu Ibérico em Pontevedra, na reativação do Troféu Ibérico, eu fiz 29,32 sem treinar absolutamente nada para aquilo. O convite surgiu. Diz? Foi super essa prestação, então. Comparado depois a Itália, pá, eu pensava que Itália tinha sido a primeira. Essa de Itália, opa, também tenho alguma coisa que se lhe diga, mas pronto, voltando a ponto de vista. Não é? Não desististe. Não. Lá está. Fiz 32 minutos, ou 31, 50 e tal, mas não desisti, opa. É daquelas coisas que... Há um bocado disse 2 provas, desisti em 3, que desisti no último Campeonato Nacional dos 10.000. Mas voltando a Pontevedra, o convite surgiu porque na altura era a reativação do Troféu Ibérico. Eu tinha feito um bom nacional de cross curto em Vila Nova da Barquinha, tinha sido 7º ou 8º, se não estou em erro, e no dia seguinte uma prova de estrada a 10 km aqui no Porto, e estava cá na altura que era selecionador nacional, teve no cross, a ver o cross, e depois estava como representante da federação, talvez, era a corrida do dia de paz, se não estou em erro, aqui no Porto. 10 km eu faço abaixo de 30 minutos, nos 10 km de estrada. E eu sabia que ia haver esse Troféu Ibérico, e era o professor José Barros. E eu estive com ele aqui e perguntei ao professor, como é que vai ser feita a seleção? Ele disse-me, olha, para já não há critério nenhum. Vou falar com alguns treinadores, ver quem é que está mais interessado, e na altura era o Rui Silva, era o único interessado em ir lá, porque foi quando ele fez a marca que fez na altura, os 27,53, se não estou em erro, e eu disse, pá, até gostava de ir também, nunca fiz 10.000 assim a sério na pista, gostava de ir. Tinha feito um ou outro regional, mas eram corridas também lá para 32 minutos. E essa prova foi no domingo, no meio da semana falei com o meu treinador, que já estava a treinar com o Regalo na altura. Mister, que eu trato sempre o Mister, o meu treinador, Mister, olha, há esta possibilidade, o que é que você diz? Pá, vamos então, aquilo era dali a 2 semanas, mais ou menos. Pá, fiz um treino de específico para a pista, não fiz mais nada. Era a bagagem do que tinha feito para o cross, que deu para fazer aquele resultado porreiro. E pronto, entretanto o professor mandou a convocatória para o Regalo, e o Regalo só disse, olha, estás convocado, depois tens que vir só aqui tirar a maia e tal, e pronto. Imagina, chega a Maia com o fato de treino do Maia, que eu na altura corria no Maia. Chego ali, eu vou representar Portugal, mas nem sei se isto é uma seleção, se que é.
Chego lá com o fato de treino do Maia, entro ali no estádio, está lá o professor, e o professor José Vasco para mim, tu onde é que vais assim vestido? E eu, professor, eu não sabia de nada. Disseram-me lá no e-mail que mandaram que ia receber um pequeno kit da seleção para... Não, nem penses, não podes ir assim vestido, isto é uma seleção. Eu, ok, pronto. Opá, logo aquele material todo, na altura não era da Adidas, e veio, pá, que espetáculo, fogo. Lá tive que ir ao balneário, trocar o fato de treino do Maia pelo da seleção, opá, e foi uma sensação muito boa, mesmo lá está, era o culminar de eu estou a ser atleta, isto já é ser atleta. Pá, e foi uma experiência muito boa mesmo. Foi daquelas provas em que levas uma volta de avanço do Rui Silva, mas ficas todo contente. Primeiro porque ele fez uma grande marca, e tu sabes que se ele vai fazer uma grande marca e levas uma volta de avanço dele, também vais fazer uma grande marca. E na altura foi 29,32, né, um recorde pessoal aos 10 mil. E pronto, opá. Eu agora ainda olho para algumas fotos e vejo lá eu a sprintar na ponta final com o Chiqui Pérez, que é atualmente um dos melhores atletas espanhóis. E eu fico assim, pá, fogo, se calhar podia ter sido tão bom como ele, mas lá está, são realidades completamente diferentes. Sim, pronto, pá. Depois Itália, aquilo surgiu, opá, eu acho que foi um bocadinho uma compensação de no ano anterior não me terem levado, porque eu no ano anterior tinha sido campeão nacional de 10 mil em Cantanhede, na inauguração da pista de Cantanhede, e eu tinha corrido abaixo de 30 minutos, opá, que era aquele patamar que toda a gente queria correr, e fiquei com um amargo de boca porque não me levaram à seleção, opá, e levaram pessoal que nem sequer lá tinha corrido os 10 mil, e eu fiquei assim, opá, pronto, olha, não sei se só levaram um atleta, se levaram dois, independentemente disso, eu queria ir, quem foi não interessa, eu queria ir, pá, não fui selecionado, e na altura falei com o Regalo e disse, pá, mister, fogo, quer dizer, eu vou ali fazer a prova aos 10 mil e não me convocam. E o pessoal que vai, no dia a seguir havia uma prova de estrada e foram fazer era uma meia maratona, não estou em erro, e eles vão lá a meia maratona para ganhar dinheiro e eu é que estou aqui a dar o corpo às balas aqui nas 25 voltas e não sei o quê. Eu, pá, olha, as decisões são lá de baixo e não sei o quê, pronto. Pá, no ano a seguir também mudou um bocadinho a estrutura do meio fundo lá da federação, se não estou em erro, e pronto, e como eu estava a vir de uma prova e o Regalo ligou-me, olha, há possibilidade de ir à Taça da Europa. E eu, claro, nem olhei para trás, independentemente de estar muito bem ou muito mal, disse logo sim, disse logo sim, e disse ao Regalo, olha, o pouco tempo que temos, vamos apontar a preparar para isso. Porque não era aquela... Em Portugal há um defeito nos últimos anos que é um atleta que queira apostar nos 10 mil na pista, ou pede por favor a quem está a mandar, que diz-lhe, olha, eu quero participar nas provas que houver, que vocês tenham interferência, vocês, Federação, tenham interferência, ou então vai-te surgir o convite a faltar 15 dias para a prova e tu não preparas nada, não é? Porque pode estar a treinar, mas se não surgir o convite para tu entrares numa Taça da Europa ou num troféu ibérico como havia, e que agora também não há, pá. Há nacionais de 10 mil que se contrata lebres e que se anda. Há nacionais que vais lá e tu queres ganhar a medalha, ser campeão nacional, que foi na altura, quando fui campeão nacional, queria correr abaixo de 30 minutos, paguei um jantar ao Bruno Silva para me fazer de lebre, até aos 5 pelo menos, e foi assim. Consegui correr para abaixo de 30 minutos e fui campeão nacional, mas o meu objetivo era ser campeão nacional. Pá, se eu poderia correr mais rápido que aquilo, pá, não sei, dependia dos andamentos que a prova tivesse. E pronto, agora essa de Itália foi digamos que fui passear um bocadinho, fui até à Sardenha e quando se vai representar Portugal, corres uma prova com 30 graus já às 5 da tarde, corres para 32 minutos, se não for mais, foste passear a correr. Ok, foste passear à pista. Mas olha, falaste aí de lebres, que às vezes há lebres, e tu também tu foste convidado precisamente porque, primeiro, já usaste muitas lebres quando foste o vencedor do Wings for Life, e também porque já foste 2 vezes lebra e 2 maratonistas para tempos bastante interessantes. É verdade. Primeiro vamos falar da Wings for Life. O que é que foi melhor dessa vitória? Foi seres entrevistado no fim pelo Fernando Alvim ou por teres levado ali um linguado à frente das câmaras da tua companhia? Opa, olha, essa foto por acaso é marcante, digo-te já que essa é muito boa mesmo. E a entrevista do Alvim também fala um bocadinho disso, porque ele no final perguntou, então como é que estás? Não sei o quê, agora como é que vai ser? E eu, agora vou para casa descansar com a minha namorada.
E, e o Alvin na altura disse: tu vais chegar a casa e vais dizer onde é que é o campeão. Mas aquilo foi um desafio que o Regalo me propôs, porque ele era o diretor técnico lá da Wings for Life e havia aquele aliciante: tu ganhavas a prova cá e no ano a seguir podias ir a qualquer parte do mundo onde houvesse a prova participar. E então eu disse: mister, vamos lá, é assim, 4 minutos ao quilómetro que der. Pronto, era esse o objetivo, 4 minutos ao quilómetro que der. Fomos, e um temporal, olha, eu já treinei de más condições, mas era treino. Ali foi chuva desde o primeiro minuto ao último minuto. Não parou chuva, não parou vento, ainda tinha corrido mais 5 ou 6 quilómetros à vontade, mas à vontade mesmo. Não chegaste a um ponto que já te doía tudo? 60 e tal quilómetros, não te doía tudo? A parte pior foi a meio, mais ou menos, foi ali na zona de Espinho. Na zona de Espinho apanhei lá uma zona que, junto ao mar, que vieram umas rajadas de vento que eu queria ficar ali. Se calhar quase ganhava na mesma, pouco mais correu o segundo. Mas porque lá está, aquilo eu gostava tanto de correr. Os meus treinos preferidos são os treinos longos. É quilómetros, quilómetros e quilómetros. E ali como ia relativamente confortável. Claro que se foram 4 horas e não sei, e meia, mais ou menos, de corrida em cima das pernas, massacrou um bocadinho, mas eu queria era correr, queria era que o carro me despachasse só lá mais para a frente. Aliás, eu no dia anterior, quando fui levantar a dorsal, estavam lá os organizadores da meia maratona do Alvar, e eu disse: olha, eu amanhã vou passar lá em Alvar, quero ver se estão lá a bater umas palmas. E estavam lá numa das rotundas onde passa a meia do Alvar a tirar fotos e a bater palmas. E acabei à frente um bocadito lá de um dos retornos da meia do Alvar. Mas foi uma experiência. Se me perguntasse se voltava a repetir, se calhar voltava noutro contexto, não ir com o objetivo de correr tantas horas e tão rápido. Mas foi uma experiência única para a Wings for Life. Depois havia essa total aliciante de, no ano a seguir, ir a qualquer sítio em que Foste a algum lado? Fui ao Dubai. No ano a seguir fui ao Dubai. Era para ir com a minha namorada, mas ela não conseguiu tirar férias. Veio o Helder Santos, que ganhou no Dubai. O Helder Santos ganhou o Wings for Life no Dubai porque eu levei. Foi mesmo por aí. E depois tinha lá um amigo a trabalhar lá no Dubai, que é personal trainer lá nos ginásios, e foi o nosso guia turístico lá. Ele tirou aqueles 3 dias que lá estivemos, também andou connosco para todo lado, também correu lá, e eu lá disse logo: esquece lá isso, eu aqui, 43 graus, esquece lá isso. Nós partimos no autódromo, depois íamos em direção ao deserto, eu cheguei aos 15 km e disse ao Helder: olha, o primeiro gajo vai ali à frente, eu vou chegar aos 20 km, vou parar no abastecimento, vou beber uma aguinha fresquinha e vou esperar pelo Nuno, que era o nosso amigo que vinha lá atrás. Ele: não, tens que ir comigo. Só vai ganhar um e eu não vou contigo. Vai à tua vida, controla isto. E ele andou com 54 km, não tenho erro, lá naquelas condições, porque os fulanos também foram artistas lá, porque iam sempre a dizer: o segundo está aqui e está muito próximo, e o segundo tinha ficado aos 30 e poucos quilómetros. Imagina, ele correu 20 km sem saber que já não tinha ninguém atrás dele. Mas como aquilo o carro ia naquele ritmo, era só até o carro apanhar. Mas foi uma experiência brutal. E deu-me. Também me senti um bocado. Não é atleta, importante nesse dia. Trânsito. Diz. Os trânsitos. Exatamente, paraste o trânsito todo. A Ponta Rábida, um trânsito brutal por causa da chuva. Quando há chuva aqui no norte é BCI, aquilo é sempre um caos. Motas da polícia, este gajo tem que passar porque ele tem que ir dar a entrevista ao Alvin no edifício transparente. Foi mesmo brutal. Mesmo aquela foto que tu tens quando terminas, vê-se os carros todos parados, a estrada estava completamente parada. Sim. Onde eu fosse a passar, a estrada cortada. Iam os batedores da polícia, trânsito que houvesse, parava tudo. Fiz dois amigos aí, os ciclistas, e fiz ali dois bons amigos. Eles ficaram completamente malucos, diziam assim: tu a partir dos 30 km parecia que estavas a começar, porque eu aos 30 km fiquei em primeiro, até aos 30 km ainda ia outro atleta à frente. Eu fiz dos 30 aos 67 completamente sozinho, ali na conversa com eles não me deram lá uma barrazita para eu comer, porque os abastecimentos da corrida era só bananas e marmelada.
ao quilómetro 50, se não estou em erro, ia vomitando tudo, porque eu fiquei com uma banana colada na boca, não conseguia digerir a banana, e então, pá, esquece, não como mais nada disto. Bebo o isotónico, bebo um bocadinho de Red Bull, se eu aparecer fresquinho, e siga. Pá, e foi uma experiência muito boa. Olha, vamos mudar de assunto, vamos falar de algo que eu sei. Tu és um verdadeiro auxiliar de ação médica. É verdade. Até em casa, não é? Até em casa. Também. É verdade. Opa, olha... Como é que é desempenhar esses papéis e se há conflito de interesses? Não, nada, não há nenhum conflito de interesse. É assim, como eu te disse há pouco, ou já há um bocado, eu trabalhei durante 12 anos lá no ramo dos granitos, lá na minha terra, e a minha namorada, como é médica, na altura dizia-me sempre: tens de deixar este trabalho, que isto é muito pesado, não consegues conciliar com o atletismo, opa, e não tens saúde nenhuma, não sei o quê. Pá, pronto. E houve uma altura em que eu lá no trabalho parti um pé, caiu uma pedra em cima do pé e lá está mais 4 meses parado. Foi um abre-olhos. E eu pronto, decidi, ok, vou recuperar isto, vou lá fazer mais um mês de trabalho e depois vou tentar negociar com o meu ex-patrão alguma forma de eu não sair de lá de mãos a abanar, digamos assim, mas tenho que deixar aquilo, pá. E foi a melhor opção que tive na minha vida e estou muito grato à minha namorada por ela me ter indicado esse caminho, porque, opá, aquilo não é saúde para ninguém. Eu vejo os meus antigos colegas, de vez em quando passo por lá e aquilo não é saúde para ninguém. Aquela moto lá tem aqueles pulmões todos completamente lixados, pá, a silicose, aquilo, esquece, não dá mesmo. E pronto, entretanto, fiquei desempregado e havia a possibilidade de ou trabalhar noutra coisa ou concluir o secundário, porque eu só tinha o 9º ano. E eu, opá, bem, nesta fase estou desempregado, recebo algum dinheiro no atletismo, recebo subsídio de desemprego, opá, vou optar por concluir o secundário. O que é que surgiu? Surgiu a oportunidade de fazer o curso de auxiliar de saúde. E eu estive a viver em Vila Real com a minha namorada durante um ano, que ela esteve lá a trabalhar. Comecei lá o curso, entretanto ela veio para cá, para o Porto, para Gaia, mais precisamente, o hospital onde ela trabalha, e consegui entrar no mesmo curso cá, em Gondomar, que é onde nós residimos. E, foi porreiro, porque achou mesmo na perfeição. E foi nessa altura que eu estava desempregado, dava para eu treinar, já não era às 6 da manhã como treinava antes, já treinava às 7, já mais uma horita que descansava, ia para a formação, que eram 7 horas por dia, e treinava ao final da tarde. E foi aí que eu decidi, não, eu agora vou ter que fazer uma maratona, treinar a sério para fazer a maratona. E deu para, durante uma época, ganhar muitas corridas, fazer grandes resultados, e depois preparar-me a sério para a maratona. E foi aí que correu bem. A parte de conciliar com a médica cá em casa é impecável, isso não posso estar melhor. Felizmente que foi na hora certa. O atletismo também me trouxe a minha companhia, porque ela também corria, estou, já como te disse, estou eternamente grato a ela daquela fase da minha vida em que ela me abriu os olhos e disse: não, tu tens que deixar isto porque isto não é vida para ninguém. Pronto, sou um auxiliar de saúde atleta. E és grato à tua companheira. E quem é grato a ti são aquelas duas atletas que eu falei ali há pouco. Ainda não disse o nome delas, foi a Cláudia Pereira e a Sara Ribeiro. Podes dizer quanto é que tu recebeste cachê quando foste servir de lebre? A Cláudia Pereira em Amsterdão. Olha, em Amsterdão, eu fui convidado pelo Carlos Freitas, que era o treinador da Cláudia Pereira na altura, e o cachê dessa altura, foi em dinheiro não foi nada. Foi a viagem. Foi a viagem também, e foi a amizade que eu tenho com o Carlos, sem dúvida, porque é aquela pessoa que eu posso estar um ano sem falar com ele, que se precisar de alguma coisa em Lisboa, Carlos, olha, vou aí, preciso ficar a dormir em tua casa, há algum problema? Eu sei que ele está aí para mim, assim como quando ele vem cá ao norte, que ele também tem família cá em cima, e de vez em quando a gente também se encontra por cá, mas não passou disso. Quando foi da Catarina, foi negociável, mas são valores que, como se costuma dizer, o segredo é a alma de negócio. Eu é que estava aqui a tentar ver valores para depois daqui a uns anos também poder cobrá-los como lebre, não é? Eu estou disponível para voltar a fazer lebre para quem quiser, exceto para os homens, que para os homens já tem que competir com eles.
Mas para as maratonistas portuguesas, eu ainda disse isso numa formação que houve de meio fundo que a Federação fez há meio ano atrás, mais ou menos, em que um dos prelatores era o Rui, o treinador da Catarina e da Salomé, e eu disse-lhe mesmo, eu estou sempre disponível para ajudar. Pá, é uma questão das pessoas falarem na hora certa com a pessoa certa. Agora, pá, lá está. Deu-me um enorme gozo das duas vezes, porque assim, a primeira também foi ver o que é uma maratona internacional de alto gabarito, porque tu estás lá, estás a fazer o teu trabalho, mas estás interiorizado com o que é a envolvência toda daquela competição. A segunda aqui no Porto, foi quase eu praticamente fui eu que lancei o reto à Catarina numa outra corrida no início de setembro. Eu estava quase no início da preparação e soube que ela ia fazer a maratona de Porto, e eu disse: olha, tu vais correr a maratona de Porto, tenho quase certeza que a organização não põe entraves a que leves alguém a fazer lebre contigo. Fala com o Rui, vê lá isso. E ela deve ter ficado com aquilo na cabeça. Passado uma semana ligou-me o Rui: olha, Daniel, falaste isto assim, e ela também me ligou. E eu disse: na boa, tranquilo, olha, é dizerem qual é o ritmo que eu vou, sem problema nenhum. Na altura o fisiologista, o professor Amândio, estava um bocadinho reticente porque não me conhecia, e então estava um bocadinho reticente se eu ia aguentar os ritmos dela. No final ele agradeceu-me e disse: olha, obrigado, Daniel, é assim, nós queríamos mais um bocadinho, mas infelizmente não deu, porque depois também houve aquelas coisas da maratona, que antes é como o melão, antes de abrir o melão não sabe se ele é bom, e ali a maratona, apesar de ter feito um grande resultado, poderia ainda ter sido um bocadinho melhor, mas pronto, foi aquela parte das dores de burro, que eu também sofri do mesmo quando fiz agora, mas pronto, foi uma experiência brutal, porque sentir que estou a ajudar alguém a concretizar um objetivo, para mim isso também fico muito contente, porque foi o abrir de portas para uma grande maratonista, porque se calhar se eu não tivesse ido com a Catarina aqui, as coisas se calhar não teriam sido iguais, assim como quando fui com a Cláudia lá em Amsterdão. Se eu não tivesse ido com ela, tinha desistido, porque ela aos 20 e poucos quilómetros teve uma dor no pé, em que parou e disse: vou ficar aqui. Eu: não vais, temos que ir até ao estádio, aqui não podes parar, temos que ir até ao estádio. E pronto, ela lá aguentou a dor que tinha e conseguiu fazer um bom resultado, mesmo assim, na altura, fez 2:37, se não estou em erro. Ainda fez 7 lugares, e aquela paragem podia, se não tivesse tido aquela paragem também, se calhar tínhamos mais um lugar que tinha na entrada do estádio, ia um atleta quase a passo. Mas lá está, é as circunstâncias da maratona, são mesmo é uma prova muito, muito especial. Ninguém pode dizer antes da partida que está bem, ou pode dizer que está bem, mas durante a prova é que vamos ver, não é? E pode estar muito bem aos 30 e aos 32, e o que é que se passa aqui? É verdade. É verdade, sim, senhor. Olha, meu caro Daniel, agora vamos aqui a uma fase totalmente diferente do que já foi feito, em que eu vou-te pedir, porque todos os teus colegas dizem que tu és top, e eu sempre te achei um gajo porreiro, apesar de não te conhecer minimamente, e como sei que tu, como disse na introdução, já promoveste aí uma loja de online, não vou dizer qual, mas andaste aí a fazer promoção. Tive dois patrocinadores na minha vida. Foi esse que estás a dizer, e foi um de meias. Pois é, tu também tinhas... Não tive absolutamente mais nenhum patrocínio na minha carreira de atleta. Tive esse da loja que estás a dizer, e tive das meias. Não tive mais nada. Eu vou-te dar 2 minutos para tu me convencer que és realmente um tipo 5 estrelas. Epá, já está a contar? Não, pode... Eu vou um bocadinho e vou meter aqui o cronómetro. Ora bem, 2 minutos para te convencer que eu sou um gajo 5 estrelas. Olha. Vá, atenção, força. É assim, se ouvis a opinião das outras pessoas em relação a mim, acho que isso chega. Mas posso dizer que quando vieres ao norte, se precisares de alguma coisa, dás-me uma pitadela que estás chave. Quando quiseres comer e beber bem, liga-me, estás chave. Quando eu for a Lisboa, tens de fazer o mesmo, já sabes. Quando quiseres treinar também, arranja-se aqui maneira de fazermos um treinito. Estou disponível para a lebre.
não é? E sigo-te com muito gosto. Opa, acho que é uma excelente iniciativa que tu tens aqui, este podcast, é assim que se pode chamar, não é? Opa, e não é preciso 2 minutos. Tu, se estiveres comigo pessoalmente. 15 segundos bastou, pá, convenceste-me. Não, pá, olha, é assim, não é que eu gosto de me autoelogiar, mas é o que toda a gente diz de mim. É que sou uma pessoa porreira, que sou super humilde e eu tento ser sempre assim. É isso que me caracteriza, é a minha humildade e pá, tudo que vem daí para cima são as pessoas que o dizem, não sou eu. Sim. E olha, agora queres-me convencer, se eu algum dia formar uma equipa, queres-me convencer para te contratar? O que é que tu me podes oferecer enquanto atleta? Pá, posso oferecerem tudo o que precisares, eu estou lá. Pá, mas ouvi dizer que tu Tudo ainda que for não mais fizeste. que uma volta à pista, tudo que for mais que uma volta, não, tudo que for mais que 2 voltas à pista, tudo que for mais que 2 voltas à pista, estou lá. Se precisares de alguém para te orientar a equipa, também estou lá. Mais que isso, pá. Mas olha, Não posso ser presidente nem mete aí 5 voltas à pista, porque eu ouvi dizer que tu nunca baixaste dos 4 minutos aos 1500. É verdade, é verdade. O meu recorde pessoal, tirado do meu relógio, dava 3,59, 60 e não sei o quê. Sai o resultado oficial, 4,0012. Uma noite quente da Maia, daquelas famosas noites quentes da Maia. A partir daí, nunca mais fiz 1500 metros, a não ser agora nos Masters. Pois é. E houve aí uma aposta que alguém fez que se tu baixasses dos 4,15 que ele acabava logo a época, não é? Olha, eles se cumprissem, só um do meu grupo de treino é que ainda treinava. Imagina, e ainda somos uns quantos. De toda a gente que fez essa aposta, o único que ficou perto daquilo é o único gajo que é da minha geração. Todos os outros não acreditaram no meu valor. Já viste? E tinha trabalhado até às 2 da tarde nesse dia. Então foi por isso, eles tinham esse input e estavam a dizer, ele não vai conseguir. Se calhar agora vou lá fazer outra de 1500 e faço pior que 4,15, mas naquela saiu. Bem, olha, tenho aqui 2 últimas perguntas antes de irmos ao Já ou Nunca. E a primeira é: qual foi o melhor atleta com quem competiste? Com quem gostei de competir ou com quem me deu, Pode ser as duas. Trabalho a competir? Pode ser as duas. Paulo Gomes. Gostei muitas vezes de competir com ele. É uma pessoa de um caráter excepcional também. Identifico muito com ele. Tenho N de provas que ganho eu, ganho ele. Opa, foi aquele atleta em que eu... Opa, era... Eu não ouvi o nome. Paulo Gomes. Sim. Também já está com os seus 40 anos. Sim, mas digo-te que quando cheguei a um patamar que já competia diretamente com ele, era daqueles adversários que me dava gosto de competir, opá, quer eu ganhasse, quer não ganhasse a ele, porque ele era sempre... Nós fazíamos o aquecimento da prova, íamos para a prova e ganhava ele e assim iríamos descontrair os dois, opá, um gajo muito fixe mesmo, muito porreiro, e na competição, opá, era aquela pessoa que depois lá também tu vês alguém com mais 6, 7 anos que tu, que está ali sempre no profissionalismo exemplar, sempre, e a carreira dele, depois a pessoa vai vendo e vê, realmente este atleta teve uma carreira sempre muito, muito equilibrada, pá, e pronto, foi daqueles atletas que sempre me deu muito gosto em competir. Uhum. E qual foi o atleta ou a personalidade? Aliás, vamos alargar o universo e perguntar-te qual foi a personalidade mais famosa com quem tu tiraste uma foto? Personalidade. Ou aquela foto que tu tiraste e gostarias de emoldurar e pôr em casa. Essas são todas com a minha namorada. Mas para emoldurar são todas com a minha namorada. Aquela da Wings for Life dava um bom quadro. Olha, uma boa ideia para a tua casita. Olha, tenho que ir à casa dos meus pais buscar os meus troféus e lá essas cenas têm lá algumas coisas engraçadas também. Mas do atletismo, lá está, como dou bem com toda a gente, não faço escolhas da foto da pessoa com quem possa ter tirado, se bem que eu tenho uma com o Gebre Selassie.
Essa também deu-me algum prazer tirar uma foto com ele, por acaso. Foi tirada na minha estreia na maratona, em Viena, na Áustria. Dorsal que eu tive na minha estreia na maratona, 42. É verdade. Boa. Então, olha, vamos chegar aqui à fase final do Já ou Nunca, em que vou fazer aquelas típicas perguntas em que só tens de responder já ou nunca. Okay. E vou começar por perguntar se já te disseram que podias ter sido uma lebre melhorzinha. Não. Nunca. Já agradeceste a todos os santos não teres passado a treinar na Ponte Entre Rios naquela fatídica tarde? Não tão bem, porque lá está, né? Eu nunca treino ao domingo à tarde, aquilo foi num domingo à tarde, por isso não, nem já nem nunca, não é? Pá, sim. Foi um acontecimento que aconteceu, passando a redundância, mas não. Eu dificilmente treino ao domingo à tarde, por isso naquele dia era impossível eu ter passado lá a treinar. De carro poderia ter passado, mas a treinar não. Sim. E olha, tu já tiveste de meter entrevistadores à vontade? Já, na Maratona de Porto, tive que os pôr à vontade, que eles pareciam que eram eles que estavam com vergonha e não eu, mas pronto, tive que os pôr à vontade, mandem daí as perguntas que eu estou cá para responder. Bem, última, tu já perguntaste a um adversário quando é que ele ia finalmente atacar durante uma prova? Não, nunca. Não? Não, já tive adversários em que vamos ali a disputar primeiros, segundos lugares, terceiros, opa, em que se calhar chegava, olhava para ele, olha, como é que é? Dividimos aqui o guito entre os dois e vamos aqui na boa. Isso já, N vezes. Agora, olha, quando é que vais atacar? Não, isso não. Isso não, porque se eu tivesse a perguntar isso, era se calhar eu estava da parte fraca, então a pessoa também tem que se resguardar um bocadinho. Pronto, pá, agradeço-te a disponibilidade, de certeza que ficaram muitas histórias para contar, mas isto é um programa que não vai acabar tão cedo, por isso claro. Poderemos... Outra oportunidade chegará, não é? Sim. Obrigadão, Daniel. Nada, olha. Um abraço, fica bem, opa, e obrigado por te lembrares de mim. Lá está, como tu dizes, há pouca gente que me se calhar me vai reconhecer, opa, outros se calhar vão reconhecer e vão ver, é ele, é o Daniel, e opa, muito obrigado por te lembrares de mim e continua com este teu projeto, opa, espero que continues e que tragas cá mais gente aqui do norte, opa, norte, sul, de qualquer variante do atletismo, porque é sempre importante relembrar as pessoas e os próprios atletas que ainda estão no ativo, relembrarem o seu passado, porque o que nos faz ter o futuro é o que nós fizemos no passado, por isso. Sim. Fica bem então, tá? Obrigado. Grande abraço. Tá. Nada, tchau.